Você sabia que o Queen ficou praticamente uma década de cara virada para os Estados Unidos e vice-versa, que o público dos Estados Unidos também ficou de cara virada para o Queen desde o início da década de 80 até o fim da banda em 91? Pois é, essa história é um tanto curiosa e eu acho que ela serve até para mostrar muito bem como é que foi o período final da banda, né? Por toda a década de 80 até chegar em 91, quando a banda encerrou suas atividades devido ao falecimento, né, de Freddie Mercury, que era o vocalista, que sucumbiu ao vírus HIV, né, morreu de complicações relacionadas ao vírus em 24 de novembro de 91. Ele ainda era jovem, né, ainda tinha muito caminho pela frente, mas infelizmente a doença colocou um fim na trajetória dele. Mas vamos lá, né? Começando do começo, né? Como muitos já devem saber, o Queen foi formado no início da década de 70 no Reino Unido, né? E por mais que a banda tenha se tornado um grande sucesso, né? Um fenômeno, a banda não emplacou de início, né? Foram lançados dois discos ali, né? O Queen, auto-intitulado, né? E o Queen 2, em 74, né? Só a partir desse segundo disco, né, que a banda começou a conseguir alguma notoriedade, e parte dessa notoriedade veio quando a banda fez uma turnê pelos Estados Unidos nesse giro de divulgação do Queen 2, né? Inclusive eles foram para os Estados Unidos como uma banda de abertura, né, abrindo para o Mott the Hoople, quem é mais atento ao hard rock da década de 70, ao glam rock, né, vai conhecer bem essa banda aí, que foi muito influente, mas o sucesso do Mott the Hoople, obviamente, não chegou aos pés do que foi o Queen anos depois. Mas naquele momento o Queen era a banda de abertura do Mott the Hoople. Foram lançados mais discos, né? A grande virada do Queen, né, aconteceu com One Night at the Opera, né, em 75, que foi o disco que colocou o Queen no mapa mundial, né, graças especialmente ao grande hit, né, Bohemian Rhapsody, que foge dos padrões de um hit, mas foi uma música que emplacou por sua criatividade, por sua inventividade, uma música que dispensa comentários, né? A partir daí, a fama do Queen, né, ela foi crescendo de forma exponencial, não só nos Estados Unidos, como no resto do mundo, né? Mas trazendo os Estados Unidos como destaque, não só pelo tema do vídeo, né, que vai abordar essa treta do Queen com os Estados Unidos, como também para mostrar que realmente os Estados Unidos é uma potência em termos econômicos, né, e até na parte da indústria fonográfica, né, vamos assim dizer. O Queen só se tornou o Queen mesmo depois que ele conquistou os Estados Unidos, né, e isso acontece com muitas outras bandas, né, elas só se tornam bandas realmente fenômenos quando elas conseguem despontar dentro dos Estados Unidos. Isso vale especialmente para as bandas que não são dos Estados Unidos, obviamente. Bom, a partir desse momento, né, do Queen começou a fazer sucesso mundialmente falando, foram lançados mais discos, né, o Queen sempre superando suas marcas, né, um disco sempre melhor do que o outro em termos de repercussão, em termos de fama, até que chegou no auge, né, que foi o The Game, né, o disco de 1980, que especialmente nos Estados Unidos fez muito sucesso, né. O álbum emplacou muito bem por lá, e muito graças àquela música Another One Bites the Dust, que tem aquele groove pulsante, né? Uma música comandada pelo baixo, a guitarra quase não aparece, e é uma música que já tem um ritmo um pouco mais dançante, né? Ela marca o começo do que a gente pode chamar de segunda fase do Queen, que foi aquela fase em que eles realmente mergulharam um pouco mais na sonoridade pop da década de 80 e começaram a fazer alguns trabalhos que fugiam um pouco daquele hard rock pomposo, daquele hard rock operístico que a banda estava se consagrando na década de 70. Isso é perfeitamente natural, né? Uma banda precisa de mudança, precisa de atingir um patamar diferente de maturidade, de musicalidade, se ela quer continuar sendo longeva, né? Existe aquele mito de que AC/DC nunca mudou seu som, que Motorhead nunca mudou seu som, mas isso é uma grande mentira, porque, ok, o Motorhead é uma banda um pouco mais underground, mas o AC/DC é uma grande potência em termos mundiais, e é uma banda que mudou o seu som diversas vezes, não foi só uma vez. Foram algumas vezes mesmo que o AC/DC mudou,
Só que o roqueiro médio costuma dizer, o AC/DC nunca mudou, então nenhuma banda pode mudar, aí começa a detonar o Metallica, hoje em dia nem tanto, né, mas havia muitas críticas ao Queen, do roqueiro médio, então, toda banda muda, né, desde, sei lá, o Ramones, que é uma banda de sonoridade super simplória, tecnicamente falando, ainda que objetivamente uma banda muito boa, até o Iron Maiden, até umas bandas que têm uma sonoridade um pouco mais complexa. Bom, mas voltando para o assunto, né, o The Game, né, foi o grande sucesso do Queen nos Estados Unidos, e como o pessoal ali não é bobo nem nada, eles perceberam que valia a pena talvez apostar naquela fórmula, numa sonoridade que continuava rock, né, não deixou de ser rock. Rock não é só aquele padrão de guitarra lá no talo, existem outras formas de se fazer rock, mas de uma forma um pouco mais até pop, né, no sentido de trabalhar alguns estilos que estavam em alta na época, né, como a disco music, o R&B, né, que estava conseguindo uma consagração dentro do pop, e de trabalhar talvez até como o próprio o Brian May descreve, né, quando ele vai falar do The Game, do sucesso de Another One Bites the Dust, de trabalhar com estilos próximos ao que ele chama de música negra, né, do que é chamado de música negra, né, que aí mescla, são não só elementos do R&B, como a soul music, a funk music e tudo o mais. De certa forma, foi isso que o Queen fez, né? Ok, logo depois do The Game eles lançaram Flash Gordon, né? Que é um disco que muita gente nem considera, entre aspas, canônico da discografia do Queen, né? Consideram como um projeto à parte, porque foi um disco feito para trilha sonora de um filme, né? O filme Flash Gordon. Não foi um álbum que contou com a mesma divulgação. Como ele foi feito no padrão de trilha sonora, não tem single, não tem música de trabalho, né? Então é um disco atípico, né? Mas vamos considerar que depois do The Game veio o Hot Space, né? Que é o próximo disco feito de forma artisticamente proposital do Queen, a licença de trilha sonora, né? Que foi lançado em 82. E esse disco, diferente do The Game, ele já foi muito criticado, né? Ele recebeu opiniões mistas. Muita gente não gostou desse disco justamente porque ele se afasta ainda mais do rock, né? O Queen passa a trabalhar mais próximo ao R&B, mais próximo à música disco, né? E, curiosamente, o grande single desse álbum é uma música que não flerta muito com esses elementos, é uma música mais rock direto, assim dizer, né? Que é Under Pressure, que foi gravada com o David Bowie, né? Com a participação do Bowie, e não é uma música que reflete esse disco, mas foi lançada como single, a decisão foi deles e é isso aí. É uma grande música, diga-se de passagem, é uma das minhas favoritas do Queen, e foi lançada como uma música de trabalho. Nem ela conseguiu emplacar nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos se retraiu completamente no que diz respeito a Queen. Curiosamente, esse disco não foi tão mal assim em outros países, né? Na Europa, em especial, ele foi muito bem recebido nos países europeus, e ali começou o início do fim, né? Vamos assim dizer, da relação entre Queen e Estados Unidos, né? O fato do Hot Space não ter tido o sucesso que eles estavam esperando, até porque foi um disco pensado para aquele mercado americano que havia gostado muito de Another One Bites the Dust. Certo. A partir daí, né, vieram aqueles compromissos, né, corriqueiros de banda que, após lançado um disco, faz entrevistas para promovê-lo e parte-se para turnê de divulgação. Tanto nas entrevistas quanto nos álbuns, tanto nas entrevistas quanto na turnê, né, nos shows, o Freddie Mercury estava deixando muito bem claro que a intenção daquele disco não era fugir do rock, a banda não estava abandonando o rock. O que estava acontecendo é que eles estavam explorando outras influências, eles estavam curtindo mais outros sons e queriam agregar aquilo ali pro rock que eles faziam. Ok, tudo bem, mas o fato dele ter que se explicar quase todo o show, especialmente nos Estados Unidos, sobre isso, já é um pouco curioso, né? É como se ele se sentisse, de certa forma, um gênio incompreendido, né? Uma pessoa que não está sendo bem compreendida pelos seus fãs, pelos seus ouvintes, pelos seus seguidores. Ok, o fato da turnê ter feito um sucesso igual à do The Game e não superior, acendeu um sinal de alerta também, porque o Queen estava numa crescente, né, um crescimento basicamente exponencial no mercado americano, e a partir do Hot Space deu uma freada, inclusive nas turnês. Não que o Queen tenha tocado em boteco americano, mas tocou basicamente em lugares de proporção
igual, né, à turnê do The Game e as turnês anteriores. Então não havia mais aquele momento de crescimento, né? Concluída a turnê, né, e tendo todo esse cenário para se trabalhar, o próprio Fred Mercury, né, segundo o relato, disse que não iria voltar para os Estados Unidos até que eles tivessem um novo sucesso, até que tivessem um novo disco que emplacasse lá, uma nova música que bombasse lá nos Estados Unidos. Então era aquela coisa meio de gênio incompreendido mesmo, né? Não vou dar moral para eles até que eles deem moral para mim. E nessa aí o Queen acabou se afundando realmente nos Estados Unidos por algumas coisas que foram de certa forma uma culpa deles, né? Uma culpa de planejamento deles, e outras coisas que não concernem a eles a culpa, né? Nessas situações. Logo após a turnê do Hot Space, né? Em termos de atividades do Queen, veio o disco The Works, em 84, que tem algumas músicas que são muito notáveis para os fãs, especialmente aqui do Brasil. São Radio Gaga e I Want to Break Free. São dois hits, né, dois clássicos do Queen, mas que se tornaram clássicos em mercados, vamos dizer assim, paralelos. Né? Paralelos entre aspas, né, de certa forma, porque só não se tornou hit mesmo nos Estados Unidos. Agora eu explico o porquê. No caso de I Want to Break Free, em especial, houve uma situação constrangedora, de certa forma, relacionando o Queen com a falta de sucesso dessa música no mercado americano, que teve a ver com o clipe da música, que muitos devem lembrar, traz os integrantes vestidos de mulher, num clipe até meio bem humorado mesmo, bem escrachado, né? E misturando isso com outras cenas, né? O contexto artístico do Freddie Mercury ali, aparecendo mais, mas a letra da música sendo bem trabalhada com o conceito de se libertar, né? Mas não necessariamente de se libertar de qualquer questão sexual, de orientação sexual. De se libertar mesmo. É explicado que essa música não tem a ver necessariamente com essa questão de sexualidade. Fala se você quer se libertar do trabalho, se você quer se libertar de, sei lá, de uma relação que não é o que você esperava, de uma situação que você está se sentindo aprisionado, I Want to Break Free é a música para você. Essa era a mensagem que eles queriam trazer com essa música. O clipe traz essa mensagem também, só que o fato deles estarem vestidos de mulher associado ao momento que os Estados Unidos viviam e aos rumores sobre a sexualidade de Freddie Mercury, né, que o Freddie Mercury acabou assumindo-se publicamente homossexual só no leito de sua morte mesmo. Antes disso ele não comentava sobre essa situação publicamente, até porque é problema dele, né? Isso não cabe a qualquer julgamento nosso. Todo esse mix, né, de situações aí fez com que a música não emplacasse e o clipe fosse até banido da MTV e de canais que exibissem videoclipes nos Estados Unidos. Com relação ao contexto que os Estados Unidos viviam, que eu mencionei há poucos segundos atrás, é o seguinte: na época, os Estados Unidos já é um país conservador de certa forma, né? Não é um país de tom muito progressista e que ficou um pouco mais azedo nesse sentido na década de 80, quando surgiu a PMRC, né? Vamos traduzir a sigla para o português, né? Que é a Parents Music Resource Center, né? Que foi uma iniciativa que, se não me engano, foi fundada pela esposa do Al Gore, né? A Tipper Gore, né? Agora vai me falar quem exatamente iniciou com essa iniciativa, mas basicamente é uma iniciativa que visava mostrar para a sociedade americana alguns artistas que faziam música de forma subversiva, né? De forma que os pais não gostariam que os filhos estivessem ouvindo aquelas músicas. Isso não englobou apenas o rock, né? Isso englobou também o pop como um todo, né? A música popular dos Estados Unidos como um todo. Então, artistas desde Twisted Sister, do hard rock, né? Wasp, até artistas da música pop, né? Acho que, se não me engano, o próprio Prince também sofreu com essa questão. Tiveram um selinho colocado lá de aviso, né, da PMRC, falando que o disco continha mensagens subversivas, né? Conteúdos ali que os pais não gostariam que os seus filhos ouvissem, né? O disco do Queen não exatamente foi censurado por essa questão da PMRC, né? Da censura musical ali dos álbuns, de receber o selinho, né? Mas
ele foi censurado no momento, né? Foi uma censura até mais silenciosa que o Queen sofreu naquele período por conta do clipe, né? Que o clipe trazia questões ali que a sociedade tradicional americana não iria gostar naquele momento, então o clipe não rolou muito ali no mercado americano, né? E acabou que o Queen ficou, vamos dizer assim, mal visto, né? Pelo público ali daquele momento. De forma contrária, o clipe, o disco, né, as músicas do The Works emplacaram muito bem fora dos Estados Unidos, e foi até nesse momento que eles começaram a olhar com mais carinho para outros mercados, né? Largaram um pouco essa neura de Estados Unidos e passaram a olhar não só mais para a Europa, como também para mercados como a Ásia, né? E a própria América do Sul, né? Foi nessa época, inclusive, que o Queen voltou ao Brasil, né, para fazer aqueles shows épicos, né, lendários no Rock in Rio de 85. Naquela época, por ter vindo para cá, o The Works vendeu muito bem aqui, foi um sucesso também na Europa, em outros países que não são os Estados Unidos. E o Queen continuou a sua vida ali meio que na pirraça, né, sem dar moral para os Estados Unidos, já que os Estados Unidos não tinham dado moral para eles, né. O Queen tinha seus motivos para não dar moral para os Estados Unidos. De certa forma, o público americano também tinha suas razões para não dar mais moral para o Queen, até porque os trabalhos deles não estavam sendo muito bem divulgados por lá. Naquela época, fazer uma turnê de divulgação para o álbum era muito importante, porque era a forma principal de se divulgar um disco. E, ok, né, acabou a fase ali do The Works, eles vieram com outros 3 discos, né? Um deles teve turnê de divulgação, outros 2 não, porque o Freddie Mercury já estava num quadro mais avançado, né, da AIDS, já estava com uma saúde mais frágil, né. O disco seguinte ao The Works foi o A Kind of Magic, de 86, que também contou com uma turnê que não passou pelos Estados Unidos. É até importante lembrar que tanto a turnê do The Works quanto a turnê da Kind of Magic foram mais curtas, né? A do The Works teve, se eu não me engano, 45, 47 datas. A Magic Tour do A Kind of Magic teve menos ainda, né? Foram na casa dos 20 e poucos shows. No caso do The Works, eu não sei se realmente tem a ver com a questão da saúde do Freddie Mercury, mas a do A Kind of Magic já era aquela coisa de assim, vamos fazer a última turnê, vai ser a turnê para arregaçar mesmo, né? Para arrasar quarteirões. E eles fizeram ali nos territórios ali que eles já estavam mais acostumados, que era aquela área mesmo da Europa, e sem ligar mesmo para os Estados Unidos, né? Então nem essa turnê do A Kind of Magic também passou pelos Estados Unidos, assim como também os discos que eles foram lançando depois, né? A Kind of Magic em 86, The Miracle em 89 e o Innuendo em 91. Nenhum desses discos chegou a emplacar nos Estados Unidos, mas teve uma boa repercussão pelo restante do mundo. Certo? Isso mostra que o Queen realmente abdicou dos Estados Unidos, e os Estados Unidos também abdicaram do Queen, né? O sucesso voltou ali nos Estados Unidos para o Queen no ano que o Freddie Mercury faleceu, ao mesmo tempo em que aquele filme Wayne's World, né, foi lançado em 91 e tinha uma cena lá que resgatava Bohemian Rhapsody, né? Esse foi um filme que fez muito sucesso e também trouxe Bohemian Rhapsody para as paradas, fez com que o Queen voltasse a emplacar nos Estados Unidos. Em termos de banda já era tarde demais, porque o Queen já estava fadado a encerrar suas atividades, mas foi uma forma assim, de dizer que o problema dos Estados Unidos com o Queen era uma coisa passageira, que bastava um trabalho às vezes um pouco mais segmentado para o país para voltar a fazer sucesso por lá. Inclusive quando essa música voltou a bombar lá nos Estados Unidos em 91, isso foi bem curioso porque foi a segunda das 3 vezes em que o Queen conseguiu emplacar a mesma música nas paradas dos Estados Unidos. O Queen é uma das poucas bandas, um dos poucos artistas a conseguirem esse feito. Ele emplacou Bohemian Rhapsody nas paradas dos Estados Unidos em 75, quando a música foi lançada, em 91, quando esse filme foi lançado, né, o Wayne's World, e no fim das contas, no ano passado, em 2018, com o lançamento de Bohemian Rhapsody, o filme. Por que eu estou trazendo essa história? Até para a gente bater um papo sobre, para a gente refletir um pouco sobre. Ok, os Estados Unidos vacilaram com o Queen de certa forma? Sim. Essa questão, especialmente do clipe de I Want to Break Free, é ridícula, né? O próprio Brian May comenta em entrevistas que depois de algum tempo o Foo Fighters apareceu
fazendo a mesma coisa, né, que foi feita no clipe de I Want to Break Free, e o pessoal dava risada. Então, de certa forma, havia um certo preconceito com a figura do Freddie Mercury, que estava... os rumores sobre a sexualidade do Freddie Mercury começavam a crescer ainda mais. E existe uma situação também relacionada ao fato do Queen não ter feito o trabalho correto ali para limpar a sua imagem nos Estados Unidos, né? É uma questão muito complicada, eu não estava lá, eu não sei muito bem o que aconteceu para eles tomarem essa decisão, mas mostra que, assim, especialmente de parte do Freddie Mercury, que chegou no momento que falou que não iria tocar mais nos Estados Unidos até que a banda voltasse a fazer sucesso por lá, com uma música estourada por lá, mostra um pouco essa veia de gênio incompreendido / sujeito egocêntrico que o Freddie Mercury era. Obviamente que a sua memória seja preservada, ele foi um grande vocalista, um grande compositor, um grande músico, suas músicas vão viver para sempre, né? Mas a gente tem que separar, de certa forma, o artista da pessoa, né? Da mentalidade geniosa da pessoa. Essas questões egocêntricas do Freddie Mercury, inclusive, nem foram tratadas no Bohemian Rhapsody, o filme, né? E foi lançado no ano passado, que preferiu mostrar uma imagem muito mais glorificada do Freddie Mercury, né? Lógico, ele merece todos os elogios do mundo, ele realmente nos deixou cedo demais, poderia ter feito muito mais, foi um artista completo, né, em muitos sentidos ali, mas tinha obviamente suas falhas e passou um pouco por isso, uma situação um pouco complicada, passou por ele com relação ao Queen não ter emplacado mais nos Estados Unidos. Eu acho que é importante a gente visualizar os nossos ídolos também como seres humanos, como pessoas que erram e não como coitadinhos que são retratados ali igual no filme do Bohemian Rhapsody, né? Colocando ali o Paul Prenter como se fosse um grande vilão. É um filme de roteiro até meio hollywoodiano demais, né? Tem mocinho, mocinha e vilão. Trabalha-se pouco as nuances da personalidade de alguém ali. Freddie Mercury não era nenhum santinho e tinha seus erros, tinha suas falhas, obviamente. Não é necessariamente por culpa de uma pessoa, né, de um empresário que geriu mal ou de algum integrante que brigou com ele, não. Cada pessoa, né, cada homem, cada mulher, cada pessoa com sua idade já uma idade mais avançada, né, depois da sua maioridade, já tem responsabilidade por seus atos, né? E de certa forma o Queen optou por tomar essa decisão de não dar mais aquela moral para o mercado americano. Não sei até que ponto que isso influenciou. Talvez a gente teria mais noção disso se o Queen não tivesse acabado em 91, né? Se Freddie Mercury continuasse entre nós e a banda tivesse uma carreira mais contínua. Como o destino tratou de encerrar a carreira do Queen naquele momento, nós nunca vamos saber, né? De certa forma, houve a martirização, né, do Freddie Mercury, ele se tornou um ídolo muito maior do que ele se tornaria se continuasse vivo, verdade seja dita, e não teríamos noção do que aconteceria com a carreira do Queen com esse, entre aspas, boicote aos Estados Unidos e vice-versa também, né? O boicote, entre aspas, que os Estados Unidos implementou ao Queen. É isso então, né? Concluímos aqui agora esse vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixe aí o seu comentário, sua curtida. Se você não gostou, deixe seu comentário aí também. Vamos bater papo sobre música aí, que eu acho que esse assunto tem bastante para render. Beleza? Valeu, obrigado!